Sabe aquela garrafa de plástico ou caixa de papelão que a gente usa e joga fora? Normalmente, o destino é um só: o lixo. Mas, e se eu te dissesse que esses materiais podem virar ferramentas de aprendizado incríveis? Pois é, hoje a gente vai descobrir exatamente isso. Como dar uma vida completamente nova aos recicláveis, transformando eles em projetos educacionais super criativos. Olha só essa pergunta, ela já dá o tom da nossa conversa. Um Pinóquio que nasce de uma embalagem de detergente? Um Saci que surge de uma caixinha de pasta de dente? É exatamente essa mágica, a faísca da criatividade que a gente vai investigar hoje. A capacidade de enxergar um potencial gigantesco, onde a maioria das pessoas só vê lixo. Então, bora pro nosso roteiro. A gente vai começar se perguntando o que é lixo e o que é tesouro. Depois vamos mergulhar de cabeça na filosofia maker, entender o passo a passo da criação, oferecer exemplos práticos e, por fim, o impacto que tudo isso pode ter. Vamos nessa? Bom, tudo começa com um dilema que a gente vive todo dia, né? De um lado, uma pilha de embalagens e materiais que a gente descarta sem nem pensar. Do outro, uma busca sem fim por atividades educativas que sejam baratas, que cativem as crianças e, o mais importante, que tirem elas um pouco da frente das telas. E se a solução para um problema estivesse justamente no outro? E é aqui que a chave vira. A gente não está falando só de reciclar no sentido tradicional, de separar o lixo. A gente está falando de reimaginar. É olhar para uma garrafa PET e não ver um resíduo, mas sim a base de um foguete. É olhar para uma caixa de papelão e enxergar um castelo. Esse é o convite. E a solução para esse dilema todo tem nome e sobrenome: Filosofia Maker. A ideia é muito simples, mas ao mesmo tempo super poderosa: aprender fazendo. É a união perfeita entre sustentabilidade, criatividade e aquela alegria de botar a mão na massa. Então, na prática, o que é essa tal de metodologia maker sustentável? É basicamente isso: pegar o que a gente tem em casa, sucata, recicláveis, coisas de baixo custo, e usar para construir, para criar, e nesse processo todo, aprender. É transformar o que iria para o lixo em ciência, em arte e, claro, em muita diversão. E os resultados, olha, vão muito além de um brinquedo legal no final. Quando a gente olha para esses benefícios, fica claro: estamos falando de desenvolver a criatividade, de aprimorar as habilidades manuais, o senso estético, a consciência ambiental, tudo isso enquanto se oferece uma alternativa super rica ao tempo de tela. É um pacote completo. Ok, a ideia é sensacional, mas como é que isso funciona na prática? A notícia boa é que existe um caminho, sabe? Uma jornada com 4 passos bem simples que transformam uma ideia numa invenção de verdade. E essa trilha criativa é assim, ó. Primeiro, a escolha de um projeto, buscando inspiração. Depois, vem a leitura do tutorial para entender como fazer. Aí chega a parte mais legal: construir, colocando a mão na massa mesmo. E para fechar com chave de ouro, compartilhar a alegria da criação com todo mundo. É um ciclo que se completa. Chega de teoria, né? Vamos ver a mágica acontecer. O que de fato dá para criar com uma simples garrafa de plástico ou uma caixa de papelão? Se preparem para ver alguns exemplos bem legais. Olha só que incríveis essas transformações. Uma garrafa PET vira um boneco indígena cheio de detalhes. Uma caixa de papelão comum se torna um palco mágico para teatro de sombras do nosso folclore. E um pouco de PET com os retalhos de tecido vira uma peteca. Fica bem claro que o único limite aqui é a imaginação, né? Tudo isso é muito bonito, mas será que funciona em larga escala? Qual é o impacto real disso? Bom, a gente não está falando de uma ideia que está só no papel. É um movimento que já está na prática, transformando a vida de milhares de estudantes. Mais de 5.000. Esse é o número de alunos que já foram impactados. E não é um número de acesso online, não. São anos e anos de oficinas presenciais com a mão na massa de verdade em escolas de todo o Brasil. É um impacto real e palpável. E este gráfico aqui ajuda a gente a ter uma noção da dimensão do projeto Fábrica de Brinquedos. Se liga nos números. São mais de 5.000 alunos impactados, mais de 100 oficinas realizadas e um acervo com 15 projetos diferentes para quem quiser se inspirar e fazer também. Mas sabe, para além dos números, o verdadeiro valor é este aqui. É sobre a conexão. Projetos assim conectam as mãos, a mente e o coração. E quando uma atividade une o fazer, o pensar e o sentir, a experiência de aprendizado se torna algo significativo, algo que a gente leva para a vida toda. E com essa reflexão, a gente chega ao fim, mas que, na verdade, pode ser um começo.
Depois de ver todo esse potencial, de entender o processo e o impacto, a pergunta que fica no ar é: para quem está nos assistindo, o que a criatividade por aí vai transformar? Qual vai ser a primeira invenção a sair daí?